Olá, sejam todos bem-vindos. Nesse vídeo a gente vai conversar sobre como montar uma atividade na plataforma Desmos usando o construtor de atividades, montar uma atividade do zero. Isso vai auxiliar vocês na confecção do trabalho final do nosso curso. Então eu já entrei aqui no site, né, desmos.com, já estou com a minha conta feita login. Então eu venho aqui para buscar atividades, ele vai me direcionar para explorar as atividades e o construtor de atividades. Então, né, como a gente já comentou, aqui aparecem as coleções em destaque, aqui aparece a seção personalizado, que são as nossas atividades. Então todas as atividades que você já trabalhou com alguma turma vão ficar registradas aqui, você pode acessar a qualquer momento. Para construir uma nova atividade, a gente vai clicar aqui em Nova Atividade. Aí aparece aqui para a gente colocar um título. Então a gente escreve o título aqui. Se quiser, já coloca a descrição e criar nova atividade. A gente então é trazido para essa página, a mesma página que vocês viram lá sobre a construção dos Marble Slides. Só que agora a gente vai falar um pouco sobre essas outras possibilidades que aparecem aqui. Então aqui a gente pode fazer de várias formas, a gente tem várias combinações possíveis para poder transformar essa página em branco numa tela. Então vamos começar com essa ferramenta Nota. Se a gente clicar em ferramenta Nota, a gente abre uma caixa aqui onde é possível digitar as instruções. Então, por exemplo, se a gente quiser, tá trabalhando funções e quer falar sobre a relação entre desenhar, esboçar um determinado gráfico a partir de uma dada situação. Então, a gente pode colocar o seguinte enunciado. Então tá aqui, ó. Considere a seguinte situação. Após um concerto houve um grande silêncio, então uma pessoa na plateia começou a aplaudir. Gradualmente, as pessoas à sua volta também começaram a aplaudir, de forma que rapidamente todos estavam aplaudindo. Aí eu coloquei a seguinte instrução: use o gráfico ao lado para esboçar um gráfico, melhor, para não ficar repetitivo, a gente bota uma curva que represente a situação descrita acima. E aí a gente precisa colocar aqui do lado uma ferramenta em que ele possa desenhar um gráfico. Então tem aqui a ferramenta de desenho. Então a gente só clicando a gente traz ela para cá e a gente pode trocar o plano de fundo. Trocar o plano de fundo, por exemplo, para um gráfico editável. A gente pode colocar elementos pré-determinados aqui, então é só clicar em editar gráfico. A gente é levado para a janela da calculadora gráfica. Então a gente pode, por exemplo, mexer aqui, tirar o quadriculado, deixar só os eixos. Pode, por exemplo, já definir nomes para os eixos, né? A gente pode, por exemplo, colocar aqui tempo no eixo X e intensidade sonora no eixo Y. Né? Pode colocar setinhas. Pode fazer o eixo X somente a partir do zero, mas aí ele ficou um pouco escondido ali, então a gente mantém do jeitinho que estava, assim está mais legal. Então, se quiser colocar elementos aqui, tudo certinho, tudo vai aparecer lá, então já está feito. Então essa tela já está pronta, desenhe um gráfico. Então, se a gente quiser ver como está ficando, é só clicar aqui em prévia e essa tela vai aparecer assim para o aluno. Considere a seguinte situação, blá, 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 blá. Use o gráfico ao lado para esboçar a curva que represente a situação descrita acima. Então, ele vai ter todas as ferramentas de desenho à disposição para poder esboçar o gráfico. Ok? Vamos imaginar que eu tenho agora uma outra situação e que eu quero não mais que ele desenhe um gráfico, mas que ele escolha um gráfico mais adequado. Então eu vou fazer a mesma coisa aqui, vou criar uma nova tela, vou inserir uma nota
e vou escrever as instruções aqui. Agora eu tenho aqui uma outra situação. Considere a seguinte situação: se o preço cobrado pelo ingresso de um cinema for muito baixo, seu proprietário irá perder dinheiro. Por outro lado, se o valor cobrado for muito alto, poucas pessoas irão pagar e novamente o proprietário vai perder dinheiro. Um cinema deve, portanto, cobrar um preço moderado por seu ingresso, de forma que seja lucrativo. Escolha o gráfico que melhor representa o que está descrito acima. Então, eu venho aqui agora e acrescento questões de múltipla escolha. Você vê que, por padrão, ele já coloca as questões de múltipla escolha aqui abaixo. Nas questões de múltipla escolha, a gente pode colocar texto, a gente pode colocar fórmula matemática, insira a equação, ou a gente pode adicionar imagem, que é o que eu vou fazer aqui. Então, vou clicar em adicionar imagem, vou buscar essa imagem, e adicionei a imagem. Posso olhar lá na prévia, ela aparece como uma opção e o aluno vai poder escolher, vai poder clicar nela. Então, eu vou fechar aqui a visualização, vou lá e fazer isso com as outras imagens que eu quero acrescentar aqui. Então, adicionei imagem, adiciono a outra imagem e vou adicionar uma quarta imagem. E quando eu olhar lá, o aluno vai escolher entre uma dessas quatro aqui. Aí tem algumas opções que você pode colocar aqui. Por exemplo, você pode trazer isso, posicionando o mouse bem em cima aqui, você pode colocar na lateral ao invés de colocar abaixo. Quando você olhar lá, vai ficar assim dessa forma. Aí é da escolha de cada um. Você pode fazer uma descrição da imagem para alunos com deficiência visual. Eles têm uma preocupação bastante interessante assim, com a inclusão dos estudantes com deficiência. E você pode marcar essa caixinha aqui, que é pedir ao aluno para explicar a sua resposta. Então, o aluno não vai só escolher, quando ele for escolher, depois que ele escolher, ele vai ter que explicar a escolha. Então, vou simular aqui, vamos supor que eu escolha essa daqui. Aí aparece, explique seu raciocínio. E ele vai precisar escrever para poder explicar o seu raciocínio e enviar para o professor. Uma outra coisa que você pode fazer também é selecionar aquele que você quer marcar como correto. Então, nesse caso aqui, como o preço, se for muito baixo, não tem lucro, se for muito alto, também não tem lucro, tem um preço intermediário. Então, a gente marca aqui e quando o aluno marcar o correto, isso vai aparecer lá no painel do professor como correto. Além de carregar as imagens, colocar texto e fórmula, a gente também pode colocar um gráfico. E quando a gente clica ali em adicionar gráfico, a gente pode fazer os gráficos aqui diretamente na calculadora. Ele vai adicionar uma figura pequenininha do gráfico lá para poder como opção, para o aluno escolher como opção. Então a gente já tem duas telas aqui, a gente pode visualizar na prévia. Você pode ir navegando aqui, vendo as duas telas que você já criou. Agora a gente vai criar uma terceira tela de verdadeiro ou falso com justificativa, pedindo a justificativa. Então, eu vou colocar aqui verdadeiro ou falso. Você pode usar esse título também para dar a instrução. Se a instrução for curta, ela pode vir direto no título. Se não, a gente coloca uma nota e explica, um pouco maior. Então eu vou acrescentar uma nota aqui. Ele clicou duas vezes, quando eu cliquei aqui, então ele adicionou duas. Para excluir é só clicar aqui nesses três pontinhos e excluir componente. Então eu vou colocar o enunciado aqui. Então está aqui o enunciado. Julgue a seguinte afirmação como verdadeira ou falsa. Por 2 pontos no plano, passa um único gráfico de função. Tem algumas ediçõezinhas que a gente consegue fazer aqui. Por exemplo, pode colocar negrito, itálico, pode colocar links. Então aqui eu vou criar uma coisa de múltipla escolha. A primeira opção vai ser verdadeiro
A segunda opção vai ser falso, ou a afirmação, né? Então é verdadeira ou falsa. Vou deixar marcado para que ele explique a resposta e vou colocar uma figura de esboço com plano de fundo de gráfico, editar o gráfico e marcar 2 pontos quaisquer. Sei lá, posso colocar o 2, 2 e o, sei lá, 8 e menos 2. Posso colocar os pontinhos, né, editar os pontinhos para que eles fiquem, por exemplo, da mesma cor, né, vou deixar os 2 azuis, vou aumentar um pouquinho o tamanho aqui, de 9 vou botar 15. Aqui a mesma coisa, clica e segura, aumentar um pouquinho para 15. Acho que eu não quero o papel quadriculado, quero só os pontos, também acho que não vou querer os números. Tá? Não estou muito interessado nos números nessa questão. Então tá lá, vamos ver a prévia. Pronto, aí o aluno escolhe verdadeiro ou falso e usa as ferramentas do esboço aqui para justificar. Então, se ele achar que é verdadeiro, então ele pode explicar o raciocínio e usar, né? O aluno, por exemplo, pode pode confundir gráfico de função com reta. E aí, por 2 pontos no plano, passa uma única reta. Então, ele pode estar fazendo a confusão dessas 2 coisas. Então, ele vai lá e desenha a reta. A única reta que passa pelos 2 pontos. Mas se ele achar que é falsa, então aí ele pode agora trocar, por exemplo, a cor aqui. E desenhei uma outra curva. O meu mouse está com um probleminha, então está ficando meio falhado. Desenhar uma outra curva aqui para justificar por que é falsa e escrever aqui. Então deixa eu fechar a visualização. Então nós já temos aqui 3 telas prontas. Numa quarta tela, por exemplo, a gente pode querer colocar o gráfico de uma função para que o aluno determine, por exemplo, a imagem de alguns pontos. Então, a gente vai começar colocando um gráfico. Colocou 2 vezes de novo, a gente vai excluir. Então, tem um gráfico aqui. Então, vou colocar, por exemplo, alguma expressão aqui. Então, coloquei aqui a expressão da função f. Quando a gente clicar aqui em feito, o que o aluno vai enxergar é só o que está no plano, né? Ele não vai ver aquela janelinha com as fórmulas. E a gente pode acrescentar uma nota, onde a gente vai perguntar, determine o valor de... Descer aqui, vou clicar nesse botão aqui para inserir uma equação. F de 0 mais F de 2 mais F de 4, por exemplo. Bom, faltou dizer que esse é o gráfico da função f, né? Então, ao lado, encontra-se o gráfico de uma função f de x. Ponto final, determine o valor de f de 0 mais f de 2 mais f de 4. E aí, onde ele vai responder? Eu vou colocar aqui uma caixinha de equação. Nessa caixinha, ele só responde com fórmula. Ele não consegue escrever texto. Então, da mesma forma, a gente pode pedir que o aluno explique a sua resposta. Nessa eu não vou colocar. E também pode aparecer exibir respostas dos colegas aos alunos. Então, uma vez que o aluno responde, se isso aqui tiver marcado, uma vez que o aluno responde e envia a sua resposta, aparece para ele a resposta de outros 3 colegas. Então, a gente vai olhar lá na prévia e vai aparecer assim para o aluno. Então, ele vai olhar,
e vai fazer as suas estimativas e responder aqui. Compartilhar com a turma. Como eu estou fazendo uma simulação, não tem outra resposta, mas aqui aparece, as respostas de mais 3 alunos apareceriam aqui. Você vê a resposta dos colegas sem estar identificado, e isso facilita e promove mais integração entre a turma. Vou fechar aqui a visualização. Uma outra possibilidade é usar caixas de seleção. Então, a gente vai criar aqui uma nova tela e vai usar agora essa caixa de seleção. Ela funciona mais ou menos como o múltipla escolha, só que agora o aluno pode selecionar mais de uma resposta para a pergunta. Então, vou inserir uma nota aqui, colocar o enunciado e depois colocar as opções para ele poder escolher. Então, está aqui o enunciado. O que é correto afirmar sobre a função cuja expressão é dada por isso aqui. Então, eu vou acrescentar aqui as caixas de seleção e coloco as opções. Então, por exemplo, é uma função afim. Outra opção é uma função quadrática. Seu gráfico é uma parábola com a concavidade voltada para baixo. E por aí vai. Você pode colocar diversas opções. Seus zeros são x igual a 2. Inserir a equação x igual a 2 e x igual a 3. E aí vai da mesma forma, você pode selecionar as que o gabarito, né, as que são corretas, e aí quando a gente vê na prévia, você vê como a questão aparece para os alunos. Aí que aparece, selecione tudo que se aplica, ou seja, mais de uma opção é possível ser selecionada aqui. Uma outra possibilidade aqui é usar a ferramenta de tabela. Então, eu vou criar aqui uma outra página e complete, vou colocar o título aqui, complete a tabela com as imagens pedidas. Então, a gente pode clicar aqui em tabela, aqui aparece o título da primeira coluna, o título da segunda coluna. Então, posso colocar aqui x, colocar aqui f de x. Aqui eu coloco os valores que eu quero que apareçam aqui. Então, por exemplo, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Vou colocar uma nota para dizer quem é a função f. Ou poderia colocar aqui também, mas eu vou colocar aqui. Considere a função... Vou colocar duas funções. As funções f de x igual a x mais 1 e g de x igual a x ao quadrado sobre 3. X ao quadrado tinha para o lado para sair do expoente sobre 3. Então, coloquei aqui. Eu quero que o aluno calcule as imagens desses pontos e preencha a tabela nesse pedaço aqui. Repara que onde está com o cadeado, os alunos não vão poder editar essa célula. Então, se eu olhar aqui, fica desse jeito. Essas células mais escurinhas são as células onde ele não pode editar. Ele vai poder editar somente aqui. Tem algumas configurações que a gente consegue fazer aqui. Deixa eu colocar aqui para o lado. Aqui, a gente consegue permitir que os alunos adicionem linhas. Então, ele vai poder criar novas linhas. E aqui também a gente escolhe se a tabela, se o cabeçalho vai ficar no topo ou se o cabeçalho vai ficar na esquerda. Ou seja, se a tabela ela vai ser em pé ou se ela vai ser deitada. E a gente também pode desabilitar esses cadeados, que é travar células preenchidas.
A gente pode desabilitar aqui e aí o aluno vai poder editar todas, menos os títulos. Então, ó, se eu deixar isso dessa forma, aqui, bom, vamos usar a função g, né? Então, botar f de x mais g de x. Quando a gente olhar aqui na prévia, o aluno ele vai ser capaz de adicionar novas linhas, se ele quiser, né? Porque a gente deixou isso habilitado lá em cima. Mas essas aqui, como estão travadas, ele não mexe. Uma outra possibilidade aqui é clicar aqui, ó, e a gente pode inserir outras colunas à esquerda ou à direita. Então a gente poderia colocar aqui g de x sobre f de x, outras expressões. Tem outras coisas aqui, é formatar como texto. Formatar como expressão. Então a gente pode escolher a maneira como a gente quer formatar isso aqui. Então, quando a gente coloca formatar como texto ou formatar como expressão, a gente consegue alterar a maneira como o aluno vai entrar aqui as opções, né? Então, por exemplo, eu vou deixar esse formatar como expressão e esse formatar como texto. Deixa eu ver como tá. E vamos ver a diferença lá. Ó. Aqui o aluno entra como texto, aqui o aluno entra como expressão. Tá? Então a gente pode deixar isso configurado previamente lá na tabela. Bom, e a última opção que a gente tem aqui, que ficou faltando a gente falar, é lista ordenada e mídia, né? As últimas opções. Bom, tem geometria aqui, mas a gente não vai tratar dessa ferramenta de geometria, mas é possível. E botão também a gente não vai mexer com essa ferramenta porque depende um pouco da programação. Mas para fazer uma lista ordenada, a gente pode fazer o seguinte, ó. A gente pode colocar o enunciado, né, o comando, ordene em ordem crescente, por exemplo. E a gente coloca a lista ordenada. Então a gente pode colocar aqui... Bom, falta a gente dizer quem é a função, mas a gente, por exemplo, pode colocar... deixa eu colocar como fórmula. F de 0. F de 1. Eu esqueci de colocar como fórmula. Então eu posso selecionar aqui e clicar no botão, ele já configura automaticamente. F de 3. E aí eu vou acrescentar aqui na nota a expressão da função f. Considere a função f de x igual a 3 menos x. Então, a ideia desse exercício poderia ser, por exemplo, perceber que, como essa função decrescente, o f de 3 é menor, né? Depois vem o f de 2, depois vem o f de 1, depois vem o f de 0, por exemplo, né? Se achar que a tela está muito vazia, você pode acrescentar uma mídia, que é só vir aqui, mídia, e escolher um arquivo para carregar. Então você pode colocar qualquer foto, qualquer imagem que você tenha no seu computador para poder colocar aqui e deixar um pouco mais com a sua cara. Então você vem aqui, escolha um arquivo para carregar. E aí vou aqui em imagens. Eu vou escolher aqui a logo do projeto Urca. E quando você vê na prévia, fica desse jeito. Bom, e a gente ainda tem uma outra opção, só que essa opção não dá para combinar com os outros elementos, que é a opção dos cartões, as fichas que você vai agrupar. Então vai lá embaixo, ordenação de fichas, você pode colocar fichas de vários jeitos. Pode ser equação ou texto, imagem, gráfico, e depois você vai definir o gabarito. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, cliquei em equação ou texto, vou colocar, por exemplo, a expressão de uma função. Na outra ficha, vou colocar a expressão de outra função.
na outra ficha eu vou colocar a expressão de outra função afim. Vou colocar uma função exponencial. E mais uma aí posso acrescentar aqui um texto, por exemplo, crescente e outra decrescente. Aí eu posso escolher se eu quero ficha grande. Como eu tenho as fichas com pouca informação, eu vou deixar todo mundo com ficha grande e vou ver aqui na prévia. O que o aluno vai precisar fazer é juntar tudo que for, ó, essa função aqui é crescente, ele junta nessa. Essa função aqui também é crescente, ele vai juntar nessa. Essa aqui é decrescente, junta nessa. Tem que arrastar até ficar azulzinha a outra. E tá lá. É assim que o aluno vai interagir com essa ferramenta, né? Com essa atividade. Você pode também colocar imagens, cada cartãozinho ser uma imagem, ou pode colocar gráficos. Você vai ser direcionado para a calculadora gráfica para poder fazer o gráfico. E aí você pode definir o gabarito. Aqui, acabou ficando o gráfico aqui. Então você define lá o que é o seu gabarito. E aí o Desmos já vai corrigir para você. Quando o aluno fizer, você já vai saber se está correto ou não está correto. Feito. E aí você já tem o gabarito, tá azulzinho aqui, porque o gabarito está pronto. Bom, depois de terminado, né, você fez todas as telas que você queria, você vem aqui em publicar. Clique em publicar. Quando você faz isso, a atividade já está pronta. Ele escolhe uma imagem para você, mas você pode alterar, né? Ele pegou a única imagem que eu coloquei aqui. Para usar com seus alunos, é só clicar aqui, ou atribuir as suas turmas que você já tem organizadas aqui no Desmos, que pode ser pelo Google Classroom, ou acrescentar, criar um código de sessão único, que você vai entregar para os seus alunos e fazer. Então, espero que vocês tenham curtido e mão na massa, é só experimentar. Qualquer dúvida pode entrar em contato com a gente. Valeu!